Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo 2, verso 20. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, do 20 ao 21. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para a honra e outros para... Portanto, se o homem se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, para uso do mestre e preparado para algumas boas obras. Não, toda boa obra. Você está aqui essa noite, eu posso convidar você a glorificar o Senhor por essa palavra? Numa casa pode haver vasos de honra e de desonra, mas se ele se permitir ser purificado, lavado e remido pelo sangue do Senhor, ele se torna um vaso de honra, idôneo e preparado para toda boa obra. Não é só algumas coisas, mas são todas as boas obras que o Senhor tem para mim e para você, independente dos caminhos que nós já andamos, independente das situações que nós já passamos, se nós permitirmos sermos tratados pelo Senhor Jesus Cristo, eu posso te dizer, Ele vai te preparar para toda boa obra. Não é só para aquilo que você quer às vezes, mas é para toda boa obra. Mas eu não me sinto preparada, não importa. Ele prepara para toda boa obra, diz a palavra do Senhor. Não sou eu, pastora Flávia, que estou dizendo, mas a palavra do Senhor, essa tarde, está te afirmando: eu sou Deus que te preparo para toda boa obra. Toda boa obra, toda boa obra. Eu não sei qual é a boa obra que você está querendo fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, mas Ele te trouxe aqui essa tarde para dizer, Ele que te prepara. Não é A ou B, é Ele que te prepara. Mas vamos entender o que é nessa época, né, na época em que se passa essa passagem, o que quer dizer vaso de honra e vaso de desonra. Na época da Bíblia em que esse texto foi contado, vaso de honra era numa casa, era todo aquele vaso que ficava exposto. Não importava o tamanho do vaso, poderia ser pequeno ou grandão, mas ele ficava exposto, ele era um vaso de honra. E o vaso de desonra era literalmente, talvez, o que passou aí pela tua cabeça. Aquilo que ficava escondido, aquilo que ninguém queria mostrar. Vaso de desonra muitas vezes era uma lixeira. Vaso de desonra muitas vezes era o que levava excrementos. Aquilo que ninguém queria mais ser mostrado. Então eu entendo com isso que não importa o caminho que você teve. Não importa o lugar que você já esteve, se você já esteve na vitrine de amostra, ou se você já esteve escondido porque carregou coisas, andou por caminho, não importa. O que importa é que nas mãos do oleiro, nas mãos do grande eu sou, Ele transforma o vaso de desonra em vaso de honra. Ele usa do jeito que Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. Não importa o lugar que o vaso esteja, não importa a posição que falaram que você se encontra, se encontra exaltado ou humilhado, não importa. O que importa é que nas mãos do oleiro, o vaso de desonra, ele se torna um vaso de honra. O que importa é que na mão do oleiro, um vaso que andou por lugares tortos, um vaso que carregou sujeira, um vaso que já fez e aconteceu, que talvez foi vergonha para muitos, que muitos queriam esconder, na mão do oleiro, ele se torna um vaso de honra. Você pode exaltar o Senhor por isso? Meu irmão, não importa o caminho que você andou. Não importa se tentaram te esconder. Não importa se você já pecou, se lambuzou. Não importa. A palavra do Senhor está te dizendo, pode ter tentado te esconder.
pode ter andado por caminhos sujos, pode ter se escondido em vários lugares, remido e lavado, ele se torna um vaso de honra. Qual o caminho que você já andou? Quais os lugares que você já pisou? Nessa tarde o Senhor está te dizendo: eu posso te limpar, te lavar, te fazer um vaso novo nessa tarde. Há um mistério ao entardecer. Ao entardecer, eu lembro que quando eu morava em Vila Velha, eu ia buscar o Benjamin na escola, e tinha uma árvore assim, bem grandona no meio do caminho, e os pássaros iam todas as tardes, começavam a cantar ali naquela árvore, e a gente dizia assim: olha, eles estão adorando ao Senhor. Ao entardecer, meu irmão, o Senhor vinha no jardim. Ao entardecer, as coisas mudam, está anunciando um novo tempo. Deus te trouxe aqui com um propósito: anunciar para você que Ele vai fazer de você pronto e preparado para toda boa obra. O que você precisa nessa tarde, nesse entardecer, é se permitir ser lavado pelas águas do Espírito Santo, que leva a sujeira, leva o pecado, apaga o medo e te faz um vaso novo. E te faz um vaso novo. Mas pastora, você não sabe o caminho que eu já andei. Você não sabe os lugares de desonra que eu já passei, as coisas que eu já ouvi. Não importa. É para toda boa obra. Não importa. Você sabe o que significa a palavra idôneo? Significa adequado, próprio, que convém perfeitamente. A palavra do Senhor está dizendo no verso 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Vai se encaixar perfeitamente aonde Deus quer te colocar. Vai se encaixar perfeitamente, vai ser idôneo, vai ser perfeito para essa boa obra que o Senhor está te chamando neste tempo, nessa hora. Muitas vezes, nós achamos que já somos um vaso pronto, um vaso completo. Entende que até o vaso de honra, ele não era um vaso de honra apenas porque ele era bonitinho e estava lá exposto, não. O vaso era de honra pelaquilo que ele colocava dentro dele. E o vaso era de honra pelaquilo que era colocado dentro dele. Você será um vaso de honra, não pelaquilo que você tem, não pelaquilo que você parece ter, não porque você é bonitinha, fala bem, é direitinho. Não, tu será um vaso de honra porque dentro de você será colocado o Espírito Santo de Deus, irá transportar a glória do Senhor. E o vaso de antes que carregava vergonha, o vaso antes que carregava desonra, dentro dele será colocado o Espírito Santo de Deus. Tu será conhecido não pelaquilo que você tem, mas pelaquilo que você carrega. Dentro de você habita o Espírito Santo do Senhor. Dentro de você habita aquilo que o mundo está precisando. Você não vai minar, meu irmão. Você não vai minar. O vaso que o Senhor quer te formar, quer formar em mim, em você, Ele não vai minar. Quando mina, está se perdendo. Quando transborda, é porque não para de encher. Se está minando unção, tem alguma coisa errada. Tem uma rachadura. Tem um vazamento, sim. Mas se está transbordando, se está jorrando, se está jorrando glória, se está jorrando unção, se está jorrando presença do Senhor, deixa eu te falar, Deus vai te encher para encher outros vasos. Deus vai te encher para encher outros vasos. Você não vai minar mais. Porque quando nós minamos, quando um vaso, um copo ou algum recipiente, ele está minando alguma coisa, ele não está sendo cheio, ele está perdendo. Sabe? Quando você carrega alguma coisa, de repente você começa a se sentir cansado, sobrecarregado, começa a observar que tem coisas em mim e você que normalmente precisam sair.
Coisas em mim e em você que normalmente precisam ser limpos, precisam ser lavados para ser cheio novamente. Quando o vaso está transbordando, é porque ele está sendo tão cheio, mas tão cheio, que está enchendo o outro. A unção que Deus quer derramar na minha e na sua vida, ela vai encher vidas de outra, ela não vai minar, não vai se perder, ela vai transbordar, encher outras vidas, e essas vidas encherão outras vidas e outras vidas. Mas o que nós precisamos deixar é que as águas do Espírito Santo fluam através dele, para nos limpar, nos lavar, nos sarar, nos curar e transformar em mim e em você toda boa obra, útil para a obra, útil para fazer o chamado e o cumprido a querer dele. Em Eclesiastes 10, verso 1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e... Vocês me ajudam a pregar? As moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutiliza o guento do perfume. Assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Uma mosquinha morta inutiliza todo um unguento. Uma mosquinha morta inutiliza toda um guardado de tempo, uma economia de tempo. Imagina você, um vaso santo do Senhor, carregando a glória dele, carregando o peso da glória, e de repente cai uma mosquinha ali. A palavra do Senhor está te dizendo que uma mosca inutiliza todo o guento. Guento é perfume, é óleo, é incenso, é cheiro. Uma mosquinha pode inutilizar todo o processo. Você já viu alguém a tropeçar em montanha? Alguém que já viu alguém a tropeçar em montanha? Nós tropeçamos em coisas pequenas, meu irmão. Tem coisas pequenas na minha e na sua vida que inutiliza, atrasa, retarda o processo de um vaso de honra. Inutiliza, como assim, pastor? A palavra está me afirmando que uma mosquinha atrapalha todo um processo, atrapalha todo algo guardado. Unguento é algo valioso, é algo caro, em que se guardava por um bom e longo tempo. Normalmente as mulheres solteiras guardavam para o seu casamento. E se caísse um mosquitinho ali, ela podia se jogar todo fora, porque ele não prestava mais. Tem coisas na nossa vida, na minha e na sua vida, que precisam ser restauradas, precisam ser limpas, porque tem mosquinha. Como assim mosquinha? Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós crentes endemonizamos pecados grandes e normalizamos pecados que para nós se torna comum. Endemonizamos a traição, e é óbvio, é verdade, mas ela não é maior ou menor que uma fofoca. Não existe pecadinho e pecadão. Endemonizamos uma facção, endemonizamos um movimento contrário àquilo que o Senhor quer. Mas esquecemos que a falta de perdão também é algo terrível. Que a rebeldia também é algo terrível. Esquecemos que coisinhas pequenas que vão entrando no nosso dia a dia, dentro de mim e de você, vaso do Senhor, pode inutilizar, atrasar, retardar todo o processo que Deus tem nas nossas vidas. Todo o processo do vaso de desonra se tornando um vaso de honra pode ser atrasado porque tem mosquinhas que nós carregamos dentro de estimação. E isso está inutilizando o que Deus está derramando dentro de você. Coisas como falta de perdão, orgulho, altivez, insubmissão, rejeição, carência, autocondenação, fofoca, intriga, contenda, rebeldia e
tantas outras coisas que às vezes nós colocamos como comum, está inutilizando o vaso, o guento que o Senhor está derramando nas nossas vidas. O vaso de desonra, ele só se torna um vaso de honra quando ele é lavado pelas águas do Espírito Santo. Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, verso 26. Efésios diz: para santificar, purificando-a com água, com a lavagem da água pela... Como que nós somos purificados? Pela palavra do Senhor. Enquanto nós ouvirmos aquilo que o mundo está dizendo ao nosso respeito, nós vamos viver aquilo que o mundo está falando. Mas quando eu e você começarmos a nos purificar, a nos lavar pelas águas do Espírito Santo, o mundo vai falar, estamos perdidos, você vai falar, estou em Cristo. O mundo vai falar, não tem mais jeito, você vai falar, o Senhor que tem planos ao meu respeito. Quando o mundo começar a dizer, acabou, não tem jeito, o Senhor vai dizer para você, a última palavra vem de mim. Quando você achar assim, acabou, para mim não dá mais, o Senhor vai te falar assim, eu te tenho cravado na palma da minha mão. Quando o Satanás começar a gravar assim, falar para você assim, não tem jeito. Olha como você já está lambuzado do pecado, desse lamaçal você não vai sair mais. O Senhor Jesus, quando você começa a se lavar pela palavra dEle, a palavra dEle é escudo, a palavra dEle é caminho, é lâmpada para o meu e os seus pés. Quando o inimigo fala assim, para você acabou, você vai falar assim, não, não acabou não, porque há mais de 2000 anos atrás, morreu por mim e por você, lá na cruz. E o sangue dele, derramado naquela cruz, me dá outra chance. Outra chance. E outra chance. Não importa se você já foi um vaso grande, um vaso de honra, e estava lá na vitrine, todo mundo estava vendo como você era lindo, como você era bonito. Mas o Senhor te diz essa noite, não importa. O que importa é que, como diz a palavra no livro de Jeremias, se o vaso se quebrar na presença dEle, se o vaso se quebrar na presença dEle, Ele faz de novo e quantas vezes preciso for. Não existe limite para a graça, não existe limite para a graça do Senhor. Ela é ilimitada, assim diz a palavra do Senhor. Quer ser vaso de honra? Desliga a Netflix. Quer ser vaso de honra? Para de ver aquela série. Vai ver a série de Atos 2. Vai ver a série de Efésios. Sabe o que a série de Efésios vai te falar? Aguenta firme para resistir o dia mau. Sabe o que a Netflix está te dizendo? Assiste mais uma série, já não vai dar certo mesmo. Estou errada, gente. Não sou contra a Netflix não, tá? Mas, às vezes, nós precisamos desligar essas coisas da nossa volta, para começarmos a ser lavados pela palavra. Lavados pela palavra. Porque é só assim que Deus consegue usar você de uma forma sobrenatural. Há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele está dizendo, eu vou te usar para toda boa obra. Não é só para aquilo que você quer, mas é aquilo que você acha que não vai dar conta também. Não é só para aquilo que você acha que você vai dar conta, mas aquilo que você tem certeza que você não vai conseguir. Porque é Ele que te capacita, é Ele que te usa, é Ele que te leva, é Ele quem faz. A última palavra vem dEle. E somente dEle. Meu irmão, não importa o caminho, não importa as circunstâncias que você chegou aqui essa noite. O que o Senhor está querendo te dizer, deixa eu te lavar, deixa eu te usar, deixa eu te levantar, deixa eu te mover do jeito que eu quiser, seja na vitrine, seja na estante lá apresentado ou escondido. Você ainda tem valor para mim.
você ainda tem valor para mim, eu não te esqueci. Mesmo você achando, se sentindo rejeitado, se sentindo rejeitada, se sentindo esquecida, esquecido, você ainda tem valor para mim. Porque o vaso de desonra, ele poderia ser vaso de desonra escondido, mas quando o mestre chegava, lavava, limpava ele poderia carregar o que ele quisesse depois de ser purificado. Não importava se ele era um vaso grandão ou um vaso pequeno, o valor que ele carregava dentro dele é o que transformava ele num vaso de honra. Às vezes era um vaso grandão, mas não levava nada de bom dentro. Mas às vezes era um vaso pequenininho, que levava um unguento caríssimo, algo que não poderia ser pago. Levante suas mãos. Dentro de você tem algo que o mundo está precisando. Dentro de você tem algo que o mundo lá fora não tem. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Você é um vaso de honra na presença do Senhor. Não pelo aquilo que você tem, mas pelo aquilo que você carrega. Você carrega o Espírito Santo do Senhor. Para de dar ouvidos àquilo que o mundo está dizendo que você não tem jeito. Toma posse agora de um caminho de vitória. Toma posse agora da palavra do Senhor ao seu respeito. E viva isso com intensidade. Viva isso com verdade. Porque você é escolhido. Você é escolhida pelo Senhor. Porque Ele olhou para você. E não existe explicação, meu irmão. Talvez você fale assim, mas eu sou o mais rejeitado, o menor da minha casa. Davi também foi. Mas eu sou órfão. Esté também foi. Mas eu pequei, eu errei. Quantos homens na Bíblia também fez? Mas eu já assassinei, eu já matei. Paulo também já fez. E ainda assim, o Senhor pegou esses que para o mundo era desonra, levantou e usou como vaso de honra nessa terra. Você está achando que para você acabou? Você está achando que para você não tem mais jeito? Meu irmão, começa a mergulhar e ser lavado pela palavra de Deus. Que quando você começa a viver as verdades do Senhor, as mentiras de Satanás vão ter que sair, vão ter que correr, vão ter que bater em retirada. Porque maior são as verdades de Deus para mim e para a sua vida. A rejeição não vai te parar, sabe por quê? Ele te escolheu, Ele está olhando por você, Ele está te guardando, te protegendo por onde você andar. A falta de amor não vai te parar, sabe por quê? Ele te amou há mais de 2000 anos atrás, lá naquela cruz. Mas o que você precisa nessa noite é tomar posse dessa palavra e entender que o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, independente dos caminhos que você já passou, Ele está te chamando e te falando, ei filho, ei filha, eu continuo te chamando. Eu continuo te escolhendo, eu continuo querendo te usar para toda boa obra, não é só para aquilo que você quer. Às vezes você quer cantar, mas essa não é a boa obra que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes a boa obra vai ser limpar o banheiro, ser tia da salinha, essa vai ser a boa obra. Mas Ele vai te capacitar para toda boa obra. Para toda boa obra. Mas pastora, eu quero fazer tal coisa. É para toda boa obra é dEle. Ele capacita. Ele te chamou, é boa obra, é dele. O menor serve o maior. O esquecido é lembrado, ninguém assenta à mesa. Porque para toda boa obra o Senhor tem chamado. Para toda boa obra o Senhor tem convocado. Nessa tarde, eu quero que você faça uma reflexão. Comece a lembrar quais são as mentiras que Satanás tem colocado aí na sua mente. Te impedindo de caminhar. Te impedindo de avançar. Te impedindo de ser quem aquilo que o Senhor te chamou para ser. Quando você começar a lembrar, você vai começar a declarar, está debaixo dos meus pés essa mentira.
Está debaixo dos meus pés essa mentira, porque eu serei capacitado, eu serei capacitada pelo Senhor para toda boa obra. Muitas vezes Satanás tenta nos paralisar, nos lembrando de caminhos passados que nós andamos, de erros do passado. Deus manda te dizer essa tarde, não importa, deixa a água do Espírito te lavar. Não importa, deixa a palavra do Senhor te limpar. Não importa, mas eu me lambuzei demais no passado, eu tenho vergonha de pregar o Evangelho. Não importa, é para toda boa obra que o Senhor vai te usar. E aonde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor na minha e na sua vida. Os caminhos que você andou, as ruas tortas que você passou, não importa. Às vezes falam assim, né? Tem a síndrome do pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Esqueceram de dizer que a gente é filho do carpinteiro. O mundo aí fora pode dizer assim, pau que nasce torto, nunca se endireita, nasceu desse jeito, cresceu assim, vai morrer assim. Não, meu irmão, Jesus, ele é o carpinteiro que acerta a vida de qualquer um. Jesus, ele pode acertar hoje, tornar aquilo que era inútil, útil para a boa obra que ele tem preparada para mim e para a sua vida. Útil nas mãos do Senhor, para o mundo. Você pode não ter tido valor algum, mas nas mãos do Senhor é toda boa obra. Não é só aquilo que você quer, é para toda boa obra. Não é só para aquilo que você acha que você pode, é toda boa obra. Qual é a boa obra que o Senhor está te chamando nesse tempo? Existe um propósito. Existe um chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Mas nós precisamos arrebentar com o passado. Entender que as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo já se fez. Eu creio que alguns essa tarde chegou aqui, talvez até escondido de outros, tentando, às vezes vem no culto dar 5 porque é menos gente, então eu vou lá, mas ninguém vai me ver, vou escondido. Mas deixa eu te falar uma coisa, não importa os caminhos que você passou, não importa as situações que você já viveu, se essa noite você entrou aqui se sentindo incapacitado, uma incapacitada, Deus te diz, eu vou te capacitar para toda boa obra. É Ele que vai te garantir, é Ele que vai te financiar, é Ele que vai te limpar, é Ele que vai te mudar de lugar, é Ele que vai levar, é Ele que vai trazer. Mas para isso, nós precisamos ser como o vaso de Jeremias. Jeremias 18, verso 1 ao 4. Vocês me ajudam? Vocês leem comigo? Amém? Amém? Dá uma chacoalhada nesse irmão que está do seu lado aí e diz, para toda boa obra. É para toda boa obra que o Senhor está te chamando nessa tarde. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio. Até aí. Quem quebrou o vaso? Quem foi que quebrou o vaso? Foi o oleiro que quebrou o vaso? Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Quando ele viu aquele vaso quebrado,
Ele pegou ele e começou a fazer conforme ele pareceu bom aos olhos dele. O que o Senhor vai fazer com você, talvez não vai parecer bom aos seus olhos, mas vai ser bom aos olhos dele. Porque é Ele quem sabe o teu lugar. É Ele quem te chamou, meu irmão. É Ele quem te garante. Nessa tarde eu quero que você entenda que aquilo que Deus quer fazer com você, não importa os caminhos que você passar. Não importa o lamaçal que você já esteve. É da lama que vem o barro. Pegou? O vaso, ele só acontece quando é tirado lá do meio da lama uma porção de barro. E dessa porção de barro, ele começa a limpar, tirar a sujeira, levar embora tudo aquilo que não vai ser utilizado para se tornar um vaso de honra. E é nas mãos dele o lugar certo para você se quebrar. O lugar para você se quebrar não é no ouvido do amigo, da amiga, dizer que para mim não tem mais jeito, para mim acabou. O lugar certo para você se quebrar é na presença do Senhor, porque é Ele, quando você se quebra, Ele te faz conforme a vontade dEle, do jeito dEle, como Ele quer. Para toda boa obra Ele te capacita. Feche seus olhos agora, eu queria chamar o ministério de louvor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Se você me permitir, enquanto você fecha os seus olhos, eu quero que você lembre as mentiras que Satanás tem falado com você. Tentado inutilizar o seu propósito. Tentado paralisar o teu chamado. Mas o Senhor, essa noite, Ele te diz, eu tenho um propósito na sua vida. Não acabou aquilo que eu te chamei, é apenas o começo. É apenas o início daquilo que eu tenho preparado. Enquanto o louvor toca, eu quero que você lembre das coisas que tem tentado inutilizar aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Enquanto esse louvor toca, eu quero convidar você a lembrar dessas coisas que tem tentado te parar. Mas à medida que essas coisas forem vindo, o Senhor vai trazer uma palavra para jogar isso por terra. Se Satanás está falando para você nessa tarde que para você acabou, que para você não tem mais jeito, o Senhor está te dizendo essa tarde, ainda nem começou. Ainda nem começou o bom propósito que eu tenho para a tua vida. É só o início de toda boa obra que eu comecei com você. Apenas se permita ser quebrado, quebrada na mão do oleiro. Porque é somente Ele que pode te fazer um vaso novo. Somente Ele que pode pegar aquele vaso reconhecido como desonroso e transformar num vaso de honra na casa do Senhor. É somente o Senhor que Ele pode te lavar, te limpar. É somente o Senhor que pode te restaurar. Psicólogo vai te ajudar? Vai. Talvez remédio vai amenizar. Mas só o Senhor vai poder resolver. Só o Senhor vai poder aniquilar. Só o Senhor vai poder bater o martelo e falar, acabou. É hora de se levantar. É hora de começar a viver o bom propósito. É hora de começar a viver todo o bom propósito que eu te chamei, eu te gerei, eu te formei desde o ventre da tua mãe. Tu é escolhido, tu é escolhida. Tu foi gerado com propósito nessa terra. Tu foi chamado para dar certo. Ei, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Jesus, começa a tocar agora. Começa a tocar agora, Jesus.